Quando falamos em policiamento eficiente, o que vem à sua cabeça? Aquele feito por um comando que planeja bem e por agentes que contam com a confiança da população local, agem dentro da lei e voltam para casa em segurança? Ou a que é orientada pelo uso abusivo da força policial e que acaba colocando em risco a própria vida e as vidas de outras pessoas? O uso da força é profissional, tem superioridade de método e autorização social. No Rio de Janeiro, a Operação Contenção deixou um saldo trágico. Mais de 120 mortos, entre eles moradores, suspeitos que deveriam ter sido presos e 4 policiais. Pouco mais de 2 anos antes, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, as operações Escudo e Verão também deixaram um rastro de dor. Jovens, negros e mais policiais perderam a vida. O Estado chega nas periferias não através de garantia de direitos, mas chega sempre de forma muito violenta e matando. Operações policiais mal planejadas têm sido há décadas a resposta de governos para enfrentar o crime organizado, mas ele só se fortalece. As operações de alta letalidade, elas são uma resposta fácil, que os governos em geral apostam porque dão visibilidade, mostram à população que a polícia está na rua, está agindo, mas são operações que não protegem os policiais, que vitimam uma quantidade enorme de pessoas inocentes e que, na verdade, não resolvem de forma estrutural o problema da violência. Esse problema está presente em todas as regiões do país. Mais de 6 mil pessoas são mortas por ano no Brasil em ações policiais. São as também chamadas MDIPs, mortes decorrentes de intervenção policial. Isso representa 14% de todos os homicídios registrados em território nacional. No Nordeste, Sergipe e Bahia lideram as taxas. No Norte, Amapá e Pará também estão entre os estados com as polícias mais letais. Goiás, no Centro-Oeste, e São Paulo, no Sudeste, aparecem com altas proporções de mortes em ações policiais. E no Rio de Janeiro, a taxa é a mais alta da região quando se considera a proporção de habitantes. A gente vê que, independente do partido, a gente tem governos diferentes em que a polícia mata muito, então partidos mais de direita, partidos mais de esquerda, a gente tem esse problema de letalidade policial. É muito uma forma histórica de achar que a violência se resolve com brutalidade policial. É mais difícil de superar isso no Brasil porque isso perpassa ideologias políticas. Isso é uma questão estrutural de como a polícia usa a força. E, por outro lado, a gente tem uma cultura no Brasil que aceita muito a ideia de que bandido bom é bandido morto. A maioria das vítimas é formada por homens, negros e jovens. Homens têm 132 vezes mais chances de morrer em ações policiais do que mulheres. Pessoas negras, 3 vezes mais do que brancas. E jovens de 18 a 24 anos compõem o grupo com a mais alta taxa de mortes. A gente é ensinado a confiar na polícia e a legitimar qualquer ação que venha da polícia, porque o que está construído é que a polícia foi feita para proteger o cidadão. Então a gente nem sempre racionaliza que a polícia olha para a gente e nos categoriza como cidadão e não cidadão. O modelo atual também arrisca a vida de quem jurou nos proteger, os policiais. Em 2024, 170 policiais foram mortos, 3 em cada 4 fora de serviço. A maioria também homens, também negros. E o sofrimento vai além das ruas. As taxas de suicídio entre policiais são muito mais altas do que na população em geral. Cada número representa alguém que carregava o peso de uma profissão desvalorizada, marcada por estresse, medo e ordens que muitas vezes ferem seus próprios valores. Muito do uso excessivo de força deriva de metas mal desenhadas, de políticas públicas aparentemente bem intencionadas, mas que aumentam o poder de polícia na esquina sem qualquer controle, sem transparência, sem responsabilização. Essas estratégias acabam reforçando um ciclo de violência que não resolve o problema. Em vez de reduzir a criminalidade, aumentam o número de mortes em seus territórios, colocam em risco a vida de policiais e moradores e minam a confiança entre a população e as instituições de segurança. Quando a polícia entra nas comunidades e mata uma pessoa, ela não mata uma pessoa. Além dela matar uma família inteira, ela impacta diretamente na comunidade e na relação de confiança que essa comunidade vai passar a estabelecer a partir desse acontecimento, desse evento, com a institucionalidade que é a polícia. E a polícia, para trabalhar, o que ela precisa é de confiança da população. A maior ferramenta, o maior benefício que a polícia pode ter para conseguir trabalhar é confiança, é ter informação, é ter respeito da sociedade. O uso da força faz parte da atividade policial, mas deve sempre seguir protocolos e ser acompanhado de outras ferramentas além da arma de fogo. Quando ocorre uma morte, é fundamental investigar.
tanto para proteger o bom policial, quanto para responsabilizar os abusos. Ignorar essas situações e conceder a uma pessoa o poder de decidir sobre a vida e a morte abre caminho para a formação de milícias e para a corrupção. A gente precisa também propor um diálogo com as comunidades para entender que não existe na nossa legislação a previsão de pena de morte para nenhum tipo de crime e que mesmo que existisse, não é esse o ritual. Os estados são responsáveis por comandar suas polícias e devem evitar o uso descontrolado da força, investindo em mecanismos eficazes de controle e de transparência. O governo federal também tem um papel decisivo: promover a profissionalização, estabelecer diretrizes nacionais, realizar compras públicas estratégicas, como a de câmeras corporais, e garantir que a preservação da vida seja sempre a prioridade. As câmeras policiais servem para muitas coisas. A primeira delas é para ajudar a profissionalizar a atuação policial. Quando o policial porta uma câmera corporal, ele sabe que está sendo monitorado. Então, há um aumento de adesão aos protocolos. Além disso, a pessoa que interage com o policial também sabe que está sendo monitorada. Então, também ela tende a ser mais respeitosa. A câmera gera imagens que podem proteger o policial quando ele for acusado de forma errada e também dar provas quando há um caso de abuso da força. Segurança pública não se constrói com mais mortes. É possível seguir outro caminho, um policiamento mais seguro para os policiais e para a população. A atuação da Polícia Militar, sozinha, não é o suficiente. É essencial contar com o trabalho investigativo da Polícia Civil, com a integração entre as secretarias de segurança e outras instituições, e com a presença efetiva do Estado, promovendo direitos e a dignidade humana em todas as comunidades. Quando os governos estaduais e federal atuam lado a lado, o país avança rumo a um modelo de segurança justo e que proteja a vida de todas as pessoas.